Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, segue o líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão meteu 3 a 0 no Flamengo lá no Maracanã. E a gente vai estar fazendo um corte aqui do Felipe Melo, né? Falando ali a respeito dessa partida, né? O Verdão aplicou 3 a 0, amassou o Flamengo lá na casa deles e a gente vai estar vendo aí o que o Felipe Melo vai estar falando, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Aqui, ó, 47 minutos, tá certo? Olha aí, ó. Inclusive, isso aqui é brincadeira, Sport TV 4K, eu vou falar pra vocês, hein? Top demais, top. Encerrando o jogo, Palmeiras venceu, vai venceu o Flamengo, tá certo? E não tem como deixar de elogiar o Abel, não tem como deixar de elogiar esse time do Palmeiras, tá bom? Que não importa, expulsou o jogador, não importa. Expulsou o jogador e fez valer a pena um a mais dentro de campo. Não tem como não elogiar a torcida do Palmeiras. Que mesmo quando o jogo tava ruim, no início, o Flamengo estava pressionando, estava tendo oportunidade de fazer gol, pelo menos eu, escutava daqui a torcida do Palmeiras gritando, e dali, porco! Sabe? Então essa conexão torcida-jogador fez a diferença no dia de hoje. Enquanto estou falando aqui, o Paulinho acabou de fazer mais um gol. 3 a 0 Palmeiras. E é aquilo que eu falo. É aquilo que nós cobramos do Palmeiras. O melhor futebol. E o Palmeiras hoje demonstrou o melhor futebol. Com um a mais não importa, com 2 a mais que o Corinthians não conseguiu fazer gol. Então isso é evolução. Jogadores que competiram, torcida que canta e vibra, e staff que sabe, conhece o time. Então parabéns pro Palmeiras por essa vitória. Parabéns, Palmeiras, por essa vitória. Que é muito importante. Tanto tempo não venci o Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? Esse Flamengo é gigante. Esse Flamengo vai brigar por título. Não é porque teve derrota que... Esse Flamengo vai brigar por título. E agora, acontecendo algo que eu nunca fiz na minha vida. Tá tendo confusão dentro de campo. Olha aí. Tá tendo confusão dentro de campo e eu não gosto disso. Ô, pessoal, eu não vou falar, eu vou ser bem sincero aqui, eu não vou ser hipócrita de maneira alguma, tá? Eu e algumas vezes já teve torcedor, já teve jogador já quando eu tô jogando que vai lá, fez o gol e foi na torcida e tal. E eu fui tirar, pra fazer coisa que a minha torcida eu fui tirar, né? Mas eu confesso pra vocês que assim, faz parte do jogo, cara. Isso faz parte do jogo. Eu sou fã de Romário, sou fã de Edmundo, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha, sabe? E é assim mesmo, o cara fez o gol, mandou a torcida calar a boca, e o time rival foi lá e cobrou, isso é futebol. Eu não vejo mimimi nisso aí não, isso é futebol. Se eu tô dentro de campo, se eu faço o gol no rival lá, eu ia mandar calar a boca, e se o rival manda calar a boca, eu ia querer brigar também. Então eu não vou ser hipócrita aqui e vou falar que, que coisa feia. Meu irmão, isso é futebol. Isso é futebol. Eu concordo e tá tranquilo quem é que fala assim, poxa, que coisa feia, né? Só porque o cara mandou calar a boca, aí o outro foi lá brigar, tá tranquilo. Quem pensa dessa maneira? Eu penso o seguinte, o cara tá perdendo de 3 a 0, mas se eu tô perdendo de 3 a 0, o cara vai lá e manda faz um gol na minha casa, manda calar a boca, eu vou querer arrumar um tumulto também. E se eu faço 3 a 0, eu mando calar a boca também. Então é isso, futebol é isso, rapaziada. Futebol é isso. Competitividade é isso. Quem quer ganhar é dessa maneira mesmo. Acontece. Sabe? Então são dois dos maiores clubes que tem. Certo? Flamengo é gigante, Palmeiras é gigante. E depois de muito tempo em Campeonato Brasileiro, o Palmeiras consegue vencer o Flamengo. E que vitória do Palmeiras. Que vitória do Palmeiras. Tem muita coisa pela frente, muito campeonato pela frente, mas o Palmeiras obviamente dá um passo importante, né, na briga pelo Campeonato Brasileiro. É isso, rapaziada. Tamo junto, boa noite. Amanhã tem fechamento. Distribuição de levar o time ao ataque, que é impressionante mesmo.
O Alan, numa grande noite também, individualmente, até que ele constrói uma lindíssima jogada, que é o passe do Marlon, uma movimentação lindíssima do Alan e o gol do Flaco. E aí veio o segundo tempo, que são aqueles dilemas do futebol, né? O que é o certo fazer? Arriscar e se expor ou se resguardar e numa bola tentar achar o empate? O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, foi para a opção do risco. Ele coloca o Paquetá como segundo volante, entra com o Bruno Henrique para ter dois homens mais rápidos pelo lado, Samuel Lino de um lado, Bruno Henrique do outro, para ter o Paquetá e melhorar essa saída de meio, e acaba saindo do Maracanã com um 3-0. Ele errou, eu não diria dessa forma, porque foi essa coragem que colocou o Flamengo contra um Palmeiras que sempre vai ser conservador num cenário em que ele estiver ganhando o jogo. Não adianta a gente imaginar outra coisa, que é a maneira como o seu treinador pensa o jogo. O Flamengo ficou a duas finalizações bastante claras de empatar o jogo e mudar a história. Naturalmente pesa o físico, pesa a exposição mesmo do sistema. Acaba acontecendo o segundo gol também porque o Flamengo não deixou sequer de pressionar tiro de meta, porque o segundo gol sai com o Flamengo pressionando o tiro de meta do Palmeiras. Toma o contragolpe, sai o gol do Alan, e o terceiro já é consequência do fim do jogo, né? Não, troca. Tá me ouvindo, Diniz? Sempre te ouvindo. Boa noite, Diniz, Coutinho, Ramon, a todos que nos acompanham. O Mansur foi muito bem, né? Esclarecendo, eu acho que um comecinho de jogo, que até o próprio Carrascal estava bem no jogo, né? Aqui do lado direito com o Varela, fazendo boas conexões. Eu acho que importantíssimo também um começo de jogo do Everton. Mais uma vez o Everton Araújo fazendo uma contenção brilhante junto com o Jorginho. E aí, depois da expulsão, é outra coisa. O Ramon sabe como que é. Um clássico que é decidido em detalhes. Você perdeu um jogador e do outro lado você tem uma equipe que é líder do campeonato e mentalmente essa equipe ela é muito forte, sempre é muito forte, é difícil. É um Flamengo que mesmo assim terminou com maior número de finalizações em gol. A posse de bola foi quase parelha. Um Flamengo que quase conseguiu fazer um gol ainda com um homem a menos. Um Palmeiras que soube jogar o jogo, um Palmeiras que foi inteligente, um Palmeiras que o Abel soube minar as possibilidades que o Flamengo tinha, principalmente quando vem essa substituição, deixando um Flamengo mais ofensivo, mas também frágil defensivamente. O Palmeiras foi lá, conseguiu ter paciência. Eu acho que a palavra boa do Palmeiras hoje foi paciência. Começou a trocar passe, virar o jogo, o que não fez no primeiro tempo. Primeiro tempo era um Palmeiras muito nervoso, muito vertical, tentando fazer o jogo acontecer, mas sem muita condição coletivamente falando. E no segundo tempo, com o homem a mais, praticamente, que eu acho que a virada do jogo foi essa, aí teve paciência, aí entrou o Marlon Freitas, entrou o Alan, entrou jogadores que têm qualidade técnica, com espaço, com certeza eles iam ter a qualidade que tem e conseguir fazer o que fizeram. Então, assim, é um Flamengo que não deixou de lutar. É difícil você, com um homem a menos, desde os 20 minutos do primeiro tempo, conseguir manter uma intensidade. É um Flamengo que cansou. A gente via aqui de campo, aqui do Maracanã, a linha de zaga aqui do Palmeiras extasiada, com muito cansaço, porque foram combatentes, foram resilientes. E do outro lado, um Palmeiras que, além de ter conseguido controlar essa partida no segundo tempo, ainda teve jogadores que entraram e contribuíram para a vitória do Palmeiras. Agora, é impressionante, né? Falando sobre o time vencedor, no caso o Palmeiras, como o Palmeiras tem a capacidade de criar jogadores na base que viram soluções para o time principal, né? Já foi assim lá atrás, com o Endrick, com outros jogadores, agora aparece o Alan, né? Apareceu no ano passado muito bem. E que personalidade, né? Como esse menino jogou bola hoje, assim, 22 anos, ele não é tão novinho quanto o Endrick, quanto o Estevão, quando apareceram, mas a personalidade que ele tem mostrado nos jogos é impressionante, né? Pra mim, no ano passado, quando o Palmeiras vai mal na final da Libertadores contra o Flamengo, ele já tinha sido o melhor jogador do Palmeiras. Você até lembrava, a gente conversava isso em off, né, no camarim. Ele foi substituído muito cedo naquele jogo. Também não entendi naquela partida a saída dele. É um jogador que, às vezes, não é tão valorizado, acho que quanto merece, né? Não é tão citado. Chegou hoje a 5 gols na temporada, 4 assistências. Contribuição bem efetiva para o número de jogos que ele tem, para a produção ofensiva que o Palmeiras costuma ter. É um cara que ajuda muito sem a bola, então ele não deixa de fazer o trabalho que ele tem que fazer ali, de dobrar a marcação com o Giai, mas ofensivamente é de arrastar, é de conduzir, de buscar enfrentamento individual, traz na direção do meio, busca uma associação com algum companheiro e tenta chegar na área para finalizar. No lance do primeiro gol, pouco antes do lance do primeiro gol, era muito nítido o pedido do Abel para que os jogadores do Palmeiras fizessem aquele movimento que o Alan fez, né? Era um Palmeiras muito burocrático, que tinha a bola no pé,
tocava de lado, ninguém atacando espaço, ninguém forçando a linha de defesa do Flamengo a tentar proteger a própria área, a correr na direção do próprio gol. E ele faz esse facão, né? Da direita para dentro, ataca as costas e recebe profundidade. O Alexandre acaba saindo um pouquinho atrasado ali. Depois ele dá a bola para o Flávio Lopes fazer o gol. E nesse gol o foi... Coutinho. Fala, Mansur. Vai lá, Mansur, vai lá. Não, só sobre essa questão do Alan, né? Claramente no primeiro tempo, no momento, inclusive, que o Flamengo dominava o jogo, antes mesmo da expulsão, era muito claro ver quando o Palmeiras tentava sair para o jogo, ele tentava fazer o Alan ocupar uma posição não tão aberta, mas uma meia direita, tentando criar uma dúvida e ser um jogador que viesse da direita para o centro, para entre volantes e defensores do Flamengo encontrar um espaço para conduzir o Palmeiras ao ataque. Depois da expulsão, aí claramente o Palmeiras tenta acumular jogadores, né, forçando muito a última linha do Flamengo, porque aí ele tinha os dois laterais pelos lados, fazia Andréas, Alan de um lado e o Arias partindo do lado esquerdo, esses três jogadores mais o Flaco tentando ocupar ali entre volantes e defensores do Flamengo, e o jogo estava as situações estavam se apresentando, o Palmeiras não conseguia encontrar esse espaço, mas o espaço estava ali, o jogo estava desenhado como o Palmeiras podia incomodar o Flamengo, e o fato de atacar com tanta gente a linha de 4 do Flamengo, o Flamengo já não tinha como saltar tanto marcação para pressionar o homem da bola, porque senão ele ficava com pouca gente defendendo esses 6 homens do Palmeiras que tentavam forçar a última linha do Flamengo, era natural que a linha defensiva do Flamengo fosse se espaçando, e em algum momento surgisse o lance do gol. E aí o Alan foi muito inteligente nessa diagonal que ele fez para dar a bola para o Flaco. Exatamente, um passe de categoria, né, com a parte de fora do pé. Só para a gente falar da arbitragem, né, o Paulo César de Oliveira, ao longo da nossa transmissão, entendeu que não houve dúvida na expulsão do Carrascal. Alguém aqui acha que não foi para expulsão ou não? Todo mundo está na mesma página. Justíssimo. Não, né? Para mim não tem discussão, o lance é muito claro. É isso, né? Porque acho que eu gostava de dar uma chegada, hein, mas pois expulsão também. Não, até pra você, Henrique? Expulsão. E olha que eu gostava de dar uma chegadinha. Assim, foi completamente sem querer. É óbvio que foi sem querer. Claro. Ele estava olhando para a bola, ele não viu, né, o jogador do Palmeiras ali. Ele toca a bola, ali. inclusive, né? Ele dá uma raspada na bola. Exatamente. Ele não viu o Murilo, ele só olha para a bola. Só que realmente... Ramon matou a charada. Exatamente. Ele não consegue, ele não vê a chegada do Murilo. Ele acompanha a bola, uma jogada natural. Ele foi imprudente de levantar o pé. E aí acaba acertando o Murilo e a consequência disso é cartão vermelho sem discussão. E tem um histórico recente também, né? É a terceira expulsão na temporada e só em jogo importante. Perfeito. Além desse jogo contra o Palmeiras, o Carrascal tem uma expulsão no Fla-Flu totalmente assim, fora do tom do jogo. Ele dá um pontapé no meio campo, uma jogada assim que a defesa do Flamengo toda montada, o Fluminense pressiona, quase empata o jogo. E a da Supercopa é aquela que aquela tem um intervalo e depois a expulsão, né? Aquela boa, ele dá um tapa na cara do Gabriel Paulista, se eu não estou enganado. Então, tem um histórico recente, de fato, ele não teve maldade no lance, mas foi imprudente. Agora, Diniz, fala, Ricky. Ele estava fazendo um bom jogo. Ele estava fazendo muito bom jogo aqui pelo lado direito, aqui, junto com o Varela. Às vezes até o Everton Araújo fazendo essas conexões, essas triangulações. Ele estava muito bem no jogo. Ele estava conseguindo achar os espaços, ele estava conseguindo fazer essas triangulações. Cara, assim, é o que o Ramon falou, é um pouquinho de falta de concentração no jogo e às vezes você querer demonstrar demais aquilo que você quer, mas sem entender que precisa ter um pouquinho de calma, que ele se perde. Esse é um risco que não vale a pena, né? O pé tão alto num lance como esse, você e aí mudou o jogo. É um risco. E aí mudou o jogo, não tem jeito. Era muito claro ali, quando o Flamengo dominava, a sensação é que só alguma coisa fora do normal interromperia aquele domínio. Precisava acontecer alguma coisa que mudasse um pouco a realidade do jogo de uma forma muito impactante. E acabou sendo a expulsão, porque num jogo como esse, naturalmente, o Flamengo teria muita dificuldade 70 minutos com um a menos contra um time como o Palmeiras. O problema é a recorrência, né? Como vocês já explicaram aqui, 3 vezes num ano, em jogos decisivos, em jogos grandes, é algo que o Carrascal precisa repensar. Mansur Richarlison continua com a gente. Vamos ouvir Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, fala e a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passe. Vamos ouvi-lo. Quando não ganhas um jogo, estás 17 jogos invicto, perdes um jogo em casa e as cobranças vêm, mas isto tudo também é bom para o nosso time, que no Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Mas como te disse, tenho e sinto carinho, admiração
e respeito pela nossa torcida, e com mais peço é que eles continuem a apoiar o time, o elenco, porque se estivermos juntos somos mais fortes, se estivermos divididos as coisas ficam mais difíceis seguramente. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vencendo todas as equipes que hoje fazem parte do G6 da competição. Mas queria que você fizesse uma leitura de como foi a estratégia que você adotou após a expulsão do Carrascal, mas principalmente quando você viu a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo. O que você pensou para conseguir gerar mais espaço a favor do time do Palmeiras? E uma segunda, se me permite, com relação ao Paulinho. Você fala tanto da resiliência do elenco e ele claramente é um jogador que passou por um ano de muita resiliência e hoje volta a marcar com a camisa do Palmeiras num jogo tão importante. Olha, é bom para ele, tem sido, não é só ele, vocês que estão mais atentos entendem, a nossa equipa tem sofrido por muitas alterações, tem sofrido com muitas lesões, isto é super difícil, as opções são menos, a quantidade de jogos, o desgaste, sem zagueiros no banco hoje. Mas como te disse, esta equipa tem essa característica, não é de hoje, é uma característica que é do seu treinador, a resiliência. Cheguei até aqui, foi à custa do meu trabalho, não tive Jorge Mendes da vida, não tive nada, foi à custa daquilo que tem a ver com vir de baixo, e isso é algo que eu gosto, que transmito aos meus jogadores. E portanto o Paulinho acaba por ser também um pouquinho dessa resiliência, daquilo que pode acontecer a um jogador, daquilo que pode acontecer a uma equipa durante uma época ter obstáculos a ultrapassar, e eu acho que ele aos pouquinhos vai continuando a aparecer, e ainda está num protocolo que nos permite só determinado tempo, mas a vontade dele também e contagia os nossos jogadores. A estratégia, eu acho que a partir do momento que ficamos com mais um jogador, a nossa equipa ficou ali um bocadinho perdida em relação àquilo que era o nosso encaixe. A partir do momento que tu tens mais um jogador em campo, o que nós procuramos fazer foi subir o Andreas e o Lopes para pressionar a primeira pressão, a primeira fase de saída de bola do nosso adversário, encorajar o nosso Emiliano a juntar-se ao Marlon para encostar nos dois volantes deles, porque a superioridade já estava por trás. Portanto, procuramos não dar tempo e espaço ao nosso adversário, e mesmo com menos um jogador, o Flamengo é super qualificado, tem jogadores super experientes, jogados, a maior parte deles jogou na Europa, tem um treinador que já correu o mundo, conhece muito bem o futebol, mas como te disse, acho que fomos competentes, e não posso negar que a partir do momento que o adversário fica com menos um, o jogo fica menos difícil. E acho que foi uma vitória justa da equipa, que manteve o controle emocional, começou com 11, acabou com 11, e nestes jogos, na minha opinião, a parte emocional tem um peso maior do que a parte técnica ou tática. Abel, Felipe Melo, da Rádio... Então, família Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o Felipe Melo comentando a respeito da vitória, né, do amasso que o Verdão deu lá no Flamengo fora de casa, né? Segue líder absoluto, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E vimos aí também os comentaristas falando, né, do Sport TV a respeito dessa vitória também, né? O Verdão jogou muito hoje, Paulinho fez gol, isso é muito importante para ele estar recuperando a confiança, né, durante esse período todo que ele ficou parado. Então ele voltar e marcar um gol num clássico, né, no jogo como esse, sem dúvidas é muito importante, tá bom? Flaco fez gol como sempre e o Alan também. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.